Aqui iniciava a jornada da Igreja IPVEC, Igreja Pentecostal Visão em Cristo. A gente iniciou no ano de 2016, na rua Julieta Batista Maimais, 670, no bairro Atenas, aonde começou a nossa trajetória da Igreja IPVEC. Recebi um convite do pastor Dias no ano de 2016, através do futebol, que a gente treinava lá no campo do Santana, para estar indo ao culto, né, na casa dele. O culto se encontrava lá no fundo da área dele, da casa dele, e a gente ficou bastante tempo ali congregando na área. Aí ele tinha um salão dele, e Deus tocou no coração dele, tá levando a igreja para frente, lá no salão. E foi onde tudo começou. Aqui se iniciou então nossos trabalhos, né? Naquele ano, como eu disse, em 2016, e nesse salão aqui ficava a nossa sonoplastia, né? O Diácono Hélio ficava aqui, e aqui ficava o púlpito da igreja, né? Ele ficava localizado nesse local, e era por aqui que ficavam os músicos, por essa porta aqui ficavam os músicos aqui da igreja, né? Naquela oportunidade, evangelista Cássio, Diácono Amarildo e entre outros, né, que faziam parte dessa congregação. Nós colocávamos nossas cadeiras por aqui, um lugarzinho bem simples, né, humilde, mas muito acolhedor. Acolhia todos aqui nesse espaço. Então, o pastor me passou a oportunidade de estar mexendo na sonoplastia da igreja. E de lá eu tive a oportunidade de batizar junto com os jovens, os dois Jonathans, e logo após ele nos consagrou ao obreiro, a cooperadores. Ele mexe, o pastor brinca nos cultos que eu levo o título de primeiro obreiro da igreja. É um filme, né? Uma história a qual nós vivemos. Hoje eu fico vendo a grandeza, né? A maravilha que Deus operou através das nossas vidas na frente desse trabalho, confiando. E a gente vê tanta luta, tanto esforço, né? Mas valeu a pena, tá valendo a pena, tanto sacrifício, tanta lágrima, tanto choro. Mas hoje a gente vê que tudo isso, eu fazeria tudo de novo por amor da obra. Eu lembro bem no comecinho ali, quando o Dias ele veio ali, era uma sorveteria, qual ele trabalhava ali, ele, para fazer a obra do Senhor, né, ele desfez daquela sorveteria para poder montar ali naquele espaço a igreja, né. Eu me lembro que bem no comecinho a gente não tinha as cadeiras, não tinha nada, não tinha o som, e teve um irmão que ele doou, né, as cadeiras, e eu tinha um som aqui em casa, nós ponhamos e ali começou a igreja. Esse aqui é o som, que foi o primeiro som que a gente começou, né, e eu já tinha ele, né, hoje ele não pega mais, tá velhinho, só tá aí para guardar de recordação mesmo. Aí depois a gente foi na Biriguijó e eu lembro que só tinha eu e o pastor de dizimista, né, na igreja na época. E nós fez certinho lá para comprar um som novo, e era certinho ali, né? Eu falei, pastor, e se der algum problema e, né, se não atrasar o dízimo não vai conseguir pagar a prestação do som. Mas graças a Deus, Deus honrou. Eu sou o Caleb, a Ana Paula e Patrocias, e do Vitor. E coloca a bateria do Jesus Quito. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, né? No meu casamento também. E eu estava ali, né? Lavando uma louça e conversando com Deus, chorando, conversando com Deus, falando, Senhor, abre um caminho, uma luz, né, na minha vida, que eu já não estou aguentando mais. E foi quando, no outro dia, o pastor Dias chegou aqui em casa, né? Convidando a gente para ir pro culto. Eu nem conhecia ele, meu esposo já conhecia, assim, já não tinha amizade, assim, mas já conhecia eles do jogo de futebol, essas coisas. E aí nós aceitamos, ela falou assim, não, vamos sim. Aí foi quando nós conheceu, né, a Igreja Visão em Cristo, que era ali no fundo, como meu esposo falou. E então aí a igreja foi crescendo, né, e foi aparecendo os meninos, né, o jovem, que hoje é o Wellington, o Jonatas Trovão, o Jonatas Oliveira, né. E ali eles foi crescendo, ficando adolescente, né? E hoje tá até casado já, o Wellington já tem até filhos, né? O que marcou para mim foi o ano de 2016, a qual quando o Senhor nos proporcionou ser pastores da Igreja Visão em Cristo, iniciamos um trabalho, né, com
alguns membros, levantamos alguns obreiros no início dessa igreja, e no ano de 2018 o Senhor nos proporcionou um terreno e conseguimos construir a sede da nossa igreja. Não foi fácil esses anos, mas também o Senhor nos deu força, nos deu graça, colocou pessoas para estar nos ajudando nessa obra, e eu creio que muito mais o Senhor tem a fazer através desse ministério. E eu agradeço todos os irmãos que passaram nessa igreja, os que estão hoje, e que Deus abençoe a vida de cada um. Quero parabenizar a igreja pelos 9 anos e que Deus abençoe a todos. Eu quero compartilhar com meus irmãos, foi que eu recebi o convite para juntos fazermos a obra do Senhor, né? Começamos ali no bairro Atenas, na escola dominical. Foi a primeira vez que eu pude assim dar uma aula na escola dominical. Fui aprendendo junto com meus irmãos. Foi uma bênção, né? Aprendemos bastante acerca da volta do Senhor Jesus, aprendemos bastante sobre as profecias e Deus falou grandemente. Eu vi a dificuldade lá nos cultos, né? Muitas das vezes era eu, meu pai e minha mãe, mas a gente nunca desistiu, né? Sempre tive fé e confiar no Senhor, que uma hora Deus ia honrar nossas vidas, e graças a Deus, Deus proporcionou, né, essa linda igreja. Foi muita batalha, muita peleja, mas graças a Deus vencemos, né? Só temos que agradecer. Naquele período, juntamente com os irmãos, né, nós tomamos uma iniciativa de construir o nosso templo, mas as nossas condições não davam, porque era pouco dizimista, pouco ofertante, e eu lembro naquela oportunidade era R$650 que entrava de recurso, evangelista Cássio, Jaqueline, então nós tínhamos poucas pessoas ali que naquele tempo contribuíam, porque a maioria era jovens, estavam conosco, iniciando a sua trajetória no Evangelho. Por bem, naquela oportunidade, juntamente com os irmãos, nós fazer uma tenda, né? E através dessa tenda é onde nós iniciamos nossos cultos. E eu lembro que foi no final de ano, nós começamos o nosso primeiro culto, o culto da virada, e ali nós não voltamos mais para o salão e ficamos aqui. Foi uma iniciativa assim de fé, de coragem, e ali a gente iniciou então a construção do nosso templo. Fizemos ali o alicerce da parte do fundo, fomos congregar no fundo da igreja. Ali nós colocamos também algumas lonas, alguns pallets, e ali tudo deu início, como vocês estão vendo agora nos dias de hoje. A gente começou aqui desde a terra e o Senhor nos proporcionou algo de tipo ter nos deixado 2, 3 anos desempregados, enquanto os irmãos estavam trabalhando, estavam somente eu e o pastor aqui dentro da igreja. Era sol, era chuva, era frio, era dia, tarde, noite, nós estávamos aqui trabalhando para a obra do Senhor. Nem que seja para bater uma massa, nem que seja para pegar um bloco, nós estávamos aqui, ocupados com a obra do Senhor. Teve dia da gente chegar aqui 7 horas da manhã e sair daqui somente 10h30 da noite, 11 horas da noite, simplesmente só com o almoço, às vezes com um café, e mesmo assim Deus nos sustentava. E algo que a gente sempre falava um com o outro, que vai valer a pena. O momento mais difícil que nós passamos aqui, eu lembro da epidemia, lembro daquela oportunidade, estava eu e o evangelista Jonathan sentado ali no altar e pensamos como nós ia fazer para continuar a obra. E aí as dificuldades veio, nós tínhamos as parcelas, e naquele momento assim, bate um desespero, né? Mas uma coisa que nós sempre falamos um para o outro, nós não ia perder a fé em Deus. E graças a Deus nós superou. Jamais vou esquecer todas as noites que eu pude estar aqui dormindo na igreja. Louvado seja Cristo por isso. E também pela dedicação do nosso pastor nessa caminhada, que não desistiu da igreja e de nenhum de nós. E também quero deixar mais um momento, que agora que nós abrimos campo, sei que não foi fácil, mas o Senhor tem nos honrado para a honra e glória do Senhor. E acredito que essa nova jornada, o crescimento da obra do Senhor, o Senhor tem nos honrado e vai continuar nos honrando. Bem, o que dizer da Igreja Visão em Cristo?
Primeiramente, agradeço a Deus por fazer parte de um ministério tão abençoado, ao qual aos olhos carnais era impossível de acontecer, né? Um simples quarto virar uma igreja tão grande, tão linda, igual está se tornando hoje. E esses 9 anos de igreja, eu espero que Deus abençoe grandemente o ministério, que eles possam multiplicar para que a palavra de Deus venha ser ministrada a cada coração através do nosso ministério. E vendo tudo isso que Deus colocou em nossas mãos, eu acho que muitas pessoas não viram, né? Eu acho que através desse documentário vai ter a oportunidade de ver o que Deus realiza sonho, né? A gente vê que começamos ali na terra, uma dificuldade muito grande, fazemos culto no ar livre, na poeira, mas mesmo assim os irmãos não arredou o pé, mesmo assim os irmãos não desistiu, né? Não deixou de ajudar, de contribuir, de lutar a cada dia. Tivemos muitos dias difíceis, dificuldades, porque somos seres humanos, somos sujeitos às falhas, mas hoje eu vejo tanto foi gratificante tudo aquilo que nós vivemos para poder ter um testemunho. A gente, quando você olha para trás, você emociona também dizer que a gente sabe que foi algo que muitas vezes foi muito choro, muita lágrima, mas quando eu sento hoje ali no altar, que eu olho e vejo tanta gente aqui nesse ministério, eu falo, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena tudo isso, valeu a pena lutar por essa obra. E eu louvo a Deus todo dia pela vida da minha família, minha esposa, meus filhos, também que não desistiu, teve paciência comigo. E a obra de Deus está aí para todos ver que esse Deus faz, que Ele é maravilhoso. E a Igreja Priveca, sou grata ao Senhor pela vida do pastor Almir Dias, missionária Paula, por este ministério. E neste dia muito especial, quero parabenizar a Igreja pelos seus 9 anos. Até aqui nos ajudou o Senhor e é de certo que Ele continuará nos conduzindo muito mais longe. E aqui a gente não pode jamais poder esquecer, quando eu entro aqui pela porta aqui, meu coração sempre relembra aqui do Diácono Amarildo, né? Diácono Amarildo, saudoso Diácono Amarildo, já dorme no Senhor, sua esposa, Diaconisa Rosângela, Carlos, seu filho. O Amarildo sempre serviu aqui nessa porta, sempre estava nos ajudando, a Santa Ceia. Então, toda vez que a gente entra aqui, a gente sente falta, né? Que foi um cara aqui do bem, um cara que me ajudou muito, um cara que me brigou muito comigo, me deu trabalho demais. Mas eu falava para ele assim, cara, você deu muito trabalho, mas você é uma benção na minha vida, porque é um cara que sempre queria o bem do ministério, o bem da obra, um cara que Deus usou muitas vezes para falar comigo. E eu louvo a Deus pela vida dele, onde ele estiver, eu tenho certeza que ele está no braço do Pai, vai estar fazendo muita falta para esse ministério, mas eu sei que ele está sendo útil para diante do Senhor, que Deus possa confortar a todos nós e continuarmos aquilo que Deus propôs em nossas vidas. Parabéns! 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 Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero parabenizar a Igreja Pentecostal Visão em Cristo. Essa jovem senhora, né, que faz aí seus 9 anos de idade. Que Deus possa abençoar todos os membros, todos os amigos, todos os colaboradores, que sempre nos ajudou, que sempre acreditou nesse ministério. E louvar a Deus também por ter confiado em minha pessoa, na minha esposa, a missionária Paula, no meu filho Vitor Hugo, Caleb. Que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo. Um abraço aí do pastor Dias para todos vocês.